Ele foi responsável por um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Um homem que transformou uma nação derrotada em uma potência, mas à custa de milhões de vidas. Adolf Hitler. Como ele chegou ao poder? Por que implantou o regime nazista? E o que exatamente estava por trás de seu ódio pelos judeus? Hoje, vamos desvendar os mistérios por trás do homem que quase destruiu o mundo. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava em ruínas. A derrota militar, o Tratado de Versalhes e uma grave crise econômica deixaram o povo alemão humilhado e desesperado. Foi nesse cenário que Adolf Hitler encontrou sua oportunidade. Em 1919, ele se uniu ao Partido dos Trabalhadores Alemães, um grupo pequeno e nacionalista. Com seu carisma e oratória, rapidamente se destacou, transformando o partido no NSDAP, o Partido Nazista. Hitler prometeu restaurar o orgulho alemão, acabar com o desemprego e reverter o Tratado de Versalhes. Em 1933, usando uma combinação de propaganda poderosa, alianças políticas e intimidação, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Pouco depois, consolidou seu poder e se tornou ditador. Uma vez no poder, Hitler moveu-se rapidamente para transformar a Alemanha em um estado totalitário. Ele usou o incêndio do Reichstag, o parlamento alemão, como pretexto para eliminar seus opositores e aprovar leis que lhe deram poderes absolutos. Através da Gestapo, da polícia secreta e dos campos de concentração iniciais, ele esmagou a oposição. Com controle total da mídia, da educação e das instituições culturais, Hitler criou uma Alemanha unificada em torno de uma ideologia: o nazismo. Mas o que exatamente era o nazismo? O nazismo era uma ideologia ultranacionalista, racista e militarista que promovia a superioridade da raça ariana e a necessidade de expandir o território alemão para o chamado Lebensraum, ou espaço vital. Baseado no ódio a grupos minoritários, principalmente judeus, mas também ciganos, comunistas, homossexuais e deficientes, o nazismo justificava a perseguição e o extermínio de milhões de pessoas para criar o que Hitler chamava de uma sociedade pura. Mas por que Hitler odiava tantos judeus? Suas ideias antissemitas vinham de uma combinação de crenças pseudocientíficas, teorias da conspiração e preconceitos culturais que existiram na Europa há séculos. Ele culpou os judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, pela crise econômica e pela decadência cultural do país. Através de propaganda massiva, o regime nazista transformou o ódio aos judeus em uma política de Estado. Isso culminou na criação dos campos de concentração e no Holocausto. Os campos de concentração eram instalações criadas inicialmente para prender opositores políticos, mas logo se tornaram locais de trabalho forçado, tortura e extermínio. Baseado no ódio a grupos minoritários, principalmente judeus, mas também ciganos, comunistas, homossexuais e deficientes, o nazismo justificava a perseguição e o extermínio de milhões de pessoas para criar o que Hitler chamava de uma sociedade pura. Mas por que Hitler odiava tantos judeus? Suas ideias antissemitas vinham de uma combinação de crenças pseudocientíficas, teorias da conspiração e preconceitos culturais que existiram na Europa há séculos. Ele culpou os judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, pela crise econômica e pela decadência cultural do país. Através de propaganda massiva, o regime nazista transformou o ódio aos judeus em uma política de Estado. Isso culminou na criação dos campos de concentração e no Holocausto. Os campos de concentração eram instalações criadas inicialmente
para prender opositores políticos, mas logo se tornaram locais de trabalho forçado, tortura e extermínio.